Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. A Casa dos Espelhos. Há muito tempo, em uma pequena vila isolada nas profundezas da floresta, surgiu uma lenda terrível que assombrava os moradores. A história começou com um velho relato, transmitido de geração em geração, sobre a Casa dos Espelhos. A Casa dos Espelhos era uma construção majestosa, mas abandonada, que se erguia no coração da floresta. Era um lugar proibido, repleto de mistérios horripilantes que poucos se atreviam a investigar. Na vila, um jovem chamado Samuel era conhecido por sua ousadia e curiosidade. Ele cresceu ouvindo histórias sobre a Casa dos Espelhos e sentiu um chamado irresistível para descobrir seus segredos. O mistério da casa o atormentava dia e noite, e, finalmente, ele decidiu que era hora de enfrentar seus medos e desvendar os segredos macabros que assombravam a vila. Com uma lanterna em mãos, Samuel se aventurou na floresta sombria em direção à Casa dos Espelhos. A vegetação densa e as árvores sinistras sussurravam segredos antigos enquanto ele se aproximava do local. Quando finalmente avistou a casa, seu coração gelou. As janelas quebradas pareciam olhos vazios observando sua chegada. Ao entrar na casa, um frio intenso percorreu sua espinha. Ele podia ouvir sussurros indistintos, como se os espíritos dos antigos ocupantes ainda vagassem pelas salas. Samuel começou a vasculhar os aposentos, encontrando fotografias antigas e diários que contavam histórias de tragédias e eventos misteriosos que haviam ocorrido na casa. Em uma sala escura e empoeirada, Samuel descobriu um porão secreto. Lá embaixo, ele encontrou uma série de corredores sombrios e portas misteriosas. Enquanto explorava, um vento gélido começou a soprar, extinguindo sua lanterna. No escuro, ele ouviu passos arrastados se aproximando. Samuel, agora apavorado, percebeu que não estava sozinho naquele porão. Algo ou alguém estava lá com ele. Ele tateou no escuro, procurando desesperadamente por uma saída. Quando finalmente encontrou a porta, uma mão gelada agarrou seu pulso. Uma figura macabra e sem rosto emergiu das sombras. Era um espectro, um ser que vagava pela Casa dos Espelhos há séculos, buscando vingança por uma injustiça cometida contra ele em vida. O espectro revelou sua história, uma trama sinistra de traição e morte que havia ocorrido na casa há muito tempo. O espectro contou que ele era o antigo dono da casa, um homem rico e poderoso que possuía muitas terras e escravos. Ele era casado com uma bela mulher chamada Helena, por quem era apaixonado. No entanto, Helena não o amava de verdade. Ela mantinha um caso secreto com o irmão do dono da casa, um homem invejoso e ambicioso que cobiçava sua fortuna. Um dia, o irmão traidor decidiu matar o dono da casa para ficar com sua esposa e sua herança. Ele armou uma emboscada no porão da casa, onde guardava um tesouro escondido. Ele atraiu o dono da casa para lá com uma carta falsa e o atacou pelas costas com uma faca. O dono da casa lutou bravamente contra o irmão traidor, mas foi ferido mortalmente. Antes de morrer, ele jurou vingança contra os dois amantes infiéis. Ele lançou uma maldição sobre a casa, dizendo que nenhum dos dois poderia sair dali vivo.
O irmão traidor correu para encontrar Helena e contar-lhe o que havia feito. Ele esperava que ela ficasse feliz com a notícia, mas ela ficou horrorizada com o crime. Ela percebeu que não amava o irmão traidor, mas sim o marido que ele havia assassinado. Ela o rejeitou e o acusou de ser um monstro. O irmão traidor, furioso com a reação de Helena, decidiu matá-la também. Ele a perseguiu pela casa, tentando esfaqueá-la. Helena correu para o quarto do casal, onde havia uma pistola guardada. Ela pegou a arma e atirou no irmão traidor, matando-o. Helena, então, tomada pelo remorso e pela dor, decidiu se suicidar. Ela apontou a pistola para sua própria cabeça e puxou o gatilho. Assim, os 3 amantes mortais morreram na casa dos espelhos, deixando um rastro de sangue e sofrimento. O espectro disse que, desde então, ele vagava pela casa, esperando por alguém que pudesse libertá-lo da maldição. Ele disse que Samuel era o escolhido, pois era o único que havia chegado até o porão secreto. Ele disse que Samuel teria que pagar pelo pecado dos amantes infiéis, pois eles eram seus ancestrais. Samuel ficou chocado ao descobrir que era descendente do irmão traidor e de Helena. Ele implorou ao espectro que o poupasse, dizendo que não tinha culpa do que seus antepassados haviam feito. Mas o espectro não se comoveu. Ele disse que Samuel teria que sofrer as consequências da maldição. O espectro lançou uma maldição sobre Samuel, condenando-o a vagar pela casa pelo resto de seus dias, atormentado por pesadelos e pelo conhecimento dos horrores que havia descoberto. O espectro disse que Samuel nunca mais veria a luz do sol, nem sentiria o calor da vida. Ele disse que Samuel seria seu prisioneiro e seu companheiro na eterna solidão. A história da casa dos espelhos e do pobre Samuel perdido em suas sombras se espalhou pela vila, tornando-se uma lenda ainda mais aterrorizante. Os moradores aprenderam a lição de que a curiosidade desenfreada poderia levar a um destino terrível, e a casa dos espelhos permaneceu, assim, um mistério indecifrável, um local amaldiçoado onde o terror e os segredos macabros reinavam eternamente. Fim. Se gostou, deixe o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.